Você que é mãe, você já sentiu dores que parecia que nunca ia passar? Sabe aquela dor que tu sente que parece que não vai passar nunca? Porque eu achava que meu problema era só físico, eu achava que meu problema era só o meu quadril. Mas hoje eu sei que toda dor que eu estava sentindo estava me levando para um fim, a um fim destrutivo. E eu passei muito tempo deixando de enxergar e de ver que de fato eu não estava bem. E talvez o teu corpo também esteja tentando te dizer que você não está bem. Eu perdi um bebê, passei por uma perda gestacional quando estava tentando ficar grávida novamente do meu segundo filho. Passei por muitas dores, dores internas, dores no coração, aquele vazio que a gente sente quando a gente passa por esse tipo de situação, né? Só quem passou por isso sabe como é, sabe como que uma mãe se sente, né? Quando perde um filho. E nisso eu já estava sentindo dores físicas, né? Eu já estava sentindo dor junta já na minha perna esquerda. Tentei ficar grávida novamente. Quando eu engravidei de novo, eu tive assim uma grande notícia, um milagre de Deus mesmo, eu falo, de ficar grávida de gêmeos, né? Eu perdi um filho e logo após fiquei grávida de 2, mas as dores continuavam. E conforme as dores continuavam, claro que eu entrei no automático, né? Eu entrei no automático devido a tantas responsabilidades de cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar da rotina. E em meio a tantas responsabilidades, eu estava em meio a uma exaustão materna. Eu estava exausta fisicamente, eu estava exausta mentalmente. Mas eu continuava porque eu achava que estava tudo bem. Né? Poxa, tá tudo bem, eu estou cuidando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas eu estava extremamente cansada, extremamente exausta. Até que finalmente chegou um dia que o meu corpo começou a falar mais alto do que eu, né? As dores, elas intensificaram, né? Você também sente que o seu corpo, ele tem falado mais alto que você? Eu falo sobre um cansaço, sobre uma exaustão, que muitas mães, que muitas de nós sentimos, né, na maternidade. Meu quadril inflamou e eu acabei foi com uma bucite no quadril. A bucite no quadril, ela transformou coisas simples em desafios. Era extremamente desafiador pegar um bebê. Eu estava com 2 bebês, mais uma criança de 3 anos, meu filho estava com quase 3 anos na época, e dar um banho. Como era difícil pegar, eu tinha que fazer as coisas arrastando a perna. E cada movimento que eu fazia, eram movimentos que me limitavam. Eu estava com uma gama limitada na perna, para abrir, para andar. Andava mancando, para dormir, extremamente difícil, porque quando eu deitava do meu lado esquerdo, eu sentia a dor ali do meu lado esquerdo. Para levantar, para amamentar de madrugada, para cuidar da casa, sabe, para fazer coisas simples, eu vi que eu estava literalmente no limite. E em meio a tantas responsabilidades e com toda essa dificuldade, eu me negava uma pergunta que eu vou fazer para você. Como você está? Como de fato você está? Porque eu não estava bem. Mas eu achava que eu tinha que continuar fazendo tudo, né? Em meio a tantas dores que eu estava sentindo. Você já fez essa pergunta para você mesma e fez uma análise para ver como você está, se de fato você está bem? Porque hoje eu sei que a dor, ela não era só física, ela era cansaço, ela era sobrecarga, ela era a pressão para dar conta de tudo, para tentar dar conta de tudo, era cansaço mental, eram muitas coisas envolvidas, né? E juntou tudo ali, sabe? E transformou numa exaustão muito grande na minha cabeça, no meu corpo físico também, principalmente. E era culpa também, né? Toda uma pressão de você tentar ser forte o tempo inteiro, ou talvez de você achar que você tem que ser forte o tempo todo. Meu corpo carregou isso, ele carregou a culpa, ele carregou a dor física, ele carregou a dor da perda, e eu acabei entrando numa exaustão muito grande, uma exaustão materna muito grande.
E fazendo aqui uma pausa para uma reflexão, como você tem se colocado, né, em meio a uma situação como essa, como você tem se tratado, como você tem se olhado. Você tem sido uma mãe que está sempre tentando dar conta de tudo, está sempre tentando ser forte o tempo inteiro, enquanto você tem adoecido, né? Eu acho que é algo que temos de fato que refletir, porque nós temos que estar bem mentalmente e fisicamente para que nós possamos continuar sendo quem somos. E foi aí, digamos, que começou o meu reencontro. Não porque a dor sumiu, mas porque eu parei de dizer que estava tudo bem quando na verdade não estava. Eu tive que parar, eu tive que buscar cuidado. Eu fui alertada por uma médica que eu precisava fazer musculação, eu precisava parar e me cuidar. Eu estava no limite, literalmente. A bursite no quadril, ela trouxe dores intensas, porque por conta do peso no quadril, né, de 2 bebês, carregando 2 bebês, as dores literalmente aumentaram. Eu comecei a mancar, eu comecei a andar errado, né, muitas dores, né, eu estava sentindo naquele momento. Então, de fato, eu tive que parar. E mesmo em meio às responsabilidades do dia a dia, as tempestades que caem, né, que a gente sabe que é mãe, que tantos imprevistos acontecem, eu tenho que, de fato, olhar para mim e ver que eu preciso me cuidar, eu preciso me tratar para poder continuar sendo, para continuar a ser uma boa mãe. Às vezes a gente acha ali que tem que ficar esperando o tempo passar, né, pra gente poder finalmente se cuidar. Mas eu posso dizer uma coisa pra você: esse tempo nunca vai chegar. Se você ficar esperando o tempo passar, você nunca vai se cuidar. Porque comigo foi ao contrário. Eu tive que parar em meu caos. Eu tive que buscar cuidado em meu caos, com 3 crianças. Se eu fosse ficar esperando, eles crescerem um pouco para mim poder fazer uma musculação, eu não quero fazer musculação, porque cada tempo, né, de idade do nosso filho, ele demanda uma responsabilidade, né? E foi quando eu comecei a me cuidar que eu encontrei forças para continuar. Eu não sei o que você faz, eu não sei qual deve ser o seu autocuidado, mas com certeza vale a pena investir em você mesma. Você vive cansada, sobrecarregada, você sente que o seu corpo está dando sinais. Talvez esse vídeo não seja apenas sobre mim, talvez ele seja um convite para você olhar para você com mais atenção. Você não precisa ficar doente para você poder começar a cuidar de você mesma. Quero te perguntar uma coisa: qual foi o primeiro sinal que o seu corpo te deu que você precisava desacelerar? Porque muitas mães descobrem que elas não estão sozinhas quando elas compartilham o que viveram. Quero ler tua história. Bom, eu fico por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu peço aí que você deixe o seu like, que você compartilhe com a mamãe. Eu deixo aqui um super beijo no seu coração. Eu aguardo você no próximo vídeo.